A paz do Senhor Jesus Cristo, povo eleito e amado do nosso Deus. Aqui quem vos fala é a pastora André. Estamos mais um dia aqui conectados nesse canal abençoado por Deus. Que Deus possa edificar poderosamente você e toda a sua família, meus amados. E você que ainda não está inscrito nesse canal, não deixe de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar muito. Você é o canal de bênção na vida do seu irmão. Deus abençoe poderosamente a sua vida, meus queridos. E não deixem de ativar o sininho de notificação para que você possa receber as demais mensagens. Amém? Vamos orar, meus amados. Senhor Deus, poderoso e eterno Pai, eu quero entregar cada vida que aqui já se encontra diante do seu altar, que o Senhor possa trabalhar rica e poderosamente sobre cada vida, sobre cada ministério. Eu declaro um novo tempo, que sejamos edificados através dessa palavra, que eu possa diminuir, que o Senhor possa crescer, para que o seu nome seja sempre glorificado. É que eu declaro nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Amém, amém, meus amados. E o título da mensagem de hoje é Santificados mediante a fé, amém? Vamos fazer a leitura do livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. 1 Pedro 1, 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Amém? Glorifiquem a Deus por essa palavra poderosa. Queridos, nós precisamos entender que santificação significa tornar santo, consagrar, separar do mundo, apartar-se do pecado, a fim de termos uma ampla comunhão com Deus e servi-lo com alegria, meus amados. Além do termo santificar, o padrão bíblico da santificação é expresso em termos tais como: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento, irrepreensíveis em santidade, aperfeiçoando a santificação, a caridade de um coração puro e de uma boa consciência, de uma fé não fingida, sinceros e sem escândalo algum, libertados do pecado, mortos para o pecado, para servirem à justiça para a santificação, guardamos os seus mandamentos. Todos esses trechos bíblicos, vão se referir de uma forma geral ao termo santificar, meus amados. Queridos, nós precisamos entender, que esses termos descrevem a operação do Espírito Santo mediante a salvação em Cristo, pela qual ele nos liberta da escravidão e do poder do pecado e nos separa das práticas pecaminosas deste mundo atual, renovando a nossa natureza segundo a imagem de Cristo, meus amados, produzindo em nós o fruto do Espírito e nos capacitando a viver uma vida santa e vitoriosa de dedicação a Deus. Amém? Então, esses ensinamentos da palavra de Deus, eles vão nos remeter a termos uma vida consagrada, santa em relação e vitoriosa em dedicação a Deus. Queridos, esses termos a qual nós falamos aqui não subentende uma perfeição absoluta, mas a retidão moral de um caráter imaculado, meus queridos, demonstrando na pureza do cristão diante de Deus, a obediência à sua lei e na inculpabilidade desse crente diante do mundo. O cristão, pela graça que Deus lhe deu, morreu com Cristo e foi liberto do poder e domínio, do pecado. Por isso não precisa nem deve pecar, e sim obter a necessária vitória no seu Salvador Jesus Cristo. Então a nossa vida, o nosso caráter tem que ser moldado pelo Espírito Santo de Deus. E a cada dia nós termos uma vida vitoriosa, transformada, pelo Espírito Santo de Deus. Mediante o Espírito Santo, temos a capacidade, meus amados, para não pecar. Embora nunca cheguemos à condição de estarmos livres da tentação e da possibilidade do pecado, porque a nossa natureza carnal é pecaminosa. Então, todos os dias nós temos que renunciar ao pecado, não nos distrairmos, estarmos vigilantes, na torre de vigília, para verdadeiramente resistirmos a todas as tentações, porque o diabo ele anda ao derredor, bramando como leão, para tragar a quem ele possa querer e que tiver distraído talvez, Queridos,
A gente precisa entender, né, que a santificação, né, no Antigo Testamento foi a vontade manifesta de Deus para os israelitas. Eles tinham o dever de levar uma vida santificada, separada da maneira de viver dos povos à sua volta. De igual modo, a santificação é um requisito para todo cristão em Cristo, né? Todo crente em Cristo. As Escrituras declaram que sem a santificação ninguém vai ver a Deus. Isso está em Hebreus 12:14. Amém, meus lindos? Os filhos de Deus são santificados mediante a fé, pela união com Cristo na sua morte e ressurreição. João 15:4-10, Romanos 6, do 1 ao 11, 1 Coríntios 1, versículo 30. Pelo sangue de Jesus, pela palavra de Deus e pelo poder regenerador e santificador do Espírito Santo de Deus no nosso coração. Queridos, a santificação é uma obra de Deus, com a cooperação do seu povo. Para cumprir a vontade de Deus quanto à santificação, o cristão deve participar da obra santificadora do Espírito Santo, meus amados. Ao cessar de praticar o mal, ao se purificar de toda imundície da carne e do espírito e ao se guardar da corrupção do mundo. Nós precisamos ter esse posicionamento verdadeiramente para que nós possamos verdadeiramente nos santificar à obra de Deus. A verdadeira santificação requer que o cristão mantenha profunda comunhão com Cristo, mantendo comunhão também com os irmãos, dedicando-se à oração, à obediência à palavra, tendo a consciência da presença e dos cuidados de Deus, amando a justiça, odiando a iniquidade, continuando em obediência e sendo cheio do Espírito Santo de Deus. Essa é a verdadeira santificação. Essa é a verdadeira separação, né? Essa é a verdadeira, né, renúncia, né, ao pecado. Amém? Segundo o Novo Testamento, meus amados, a santificação não é descrita como um processo lento de abandonar o pecado pouco a pouco. Pelo contrário, ela é apresentada como um ato definitivo, meus amados, mediante o qual o crente, pela graça, é liberto da escravidão de Satanás e rompe totalmente com o pecado a fim de viver para Deus. Romanos 6,18. Ao mesmo tempo, no entanto, a santificação também, meus amados, é descrita como um processo vitalício, mediante o qual continuamos a mortificar os desejos pecaminosos da carne. Romanos 8, do 1 ao 17, somos progressivamente transformados pelo Espírito à semelhança de Cristo. 2 Coríntios 3,18, crescemos na graça e verdadeiramente devotamos maior amor a Deus e ao próximo. Queridos, a santificação pode significar uma outra experiência específica e decisiva à parte da salvação inicial. O cristão pode receber de Deus uma clara revelação da sua santidade, bem como a convicção de que Deus o está chamando para separar-se ainda mais do pecado e do mundo e andar ainda mais perto dele. Com essa certeza, nós cristãos, né, nos apresentamos a Deus como sacrifício vivo e santo e recebemos da parte do Espírito Santo graça, pureza, poder e vitória para viver uma vida santa e agradável. Amém, meus amados, que nós possamos renunciar ao pecado todos os dias. O pecado bate a porta. O pecado muitas das vezes bate a porta do nosso coração para gerar incredulidade e para romper essa aliança, né, esse relacionamento incrível que nós temos com Deus. Nós precisamos resistir ao pecado. Nós precisamos resistir as bandejas que Satanás tem nos apresentado. E verdadeiramente precisamos ter uma vida de devoção, santidade a Deus, né? Verdadeiramente precisamos nos consagrar, verdadeiramente todos os dias precisamos estar fazendo a obra, né? A obra de Cristo em nós, né? Permitir que o Espírito Santo venha trabalhar e lapidar o nosso coração. Precisamos, né, viver experiências incríveis todos os dias com Deus e precisamos, né, nos separar verdadeiramente largar o pecado, né? Verdadeiramente não compactuar com as coisas desse mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não vamos viver, né, as práticas do mundo, né? Nós vamos amar as pessoas, mas nós não vamos estar nesses grupos, né? Nós vamos nos separar, nos santificar, porque nós vamos nos apresentar como sacrifício vivo e santo, né, a Deus.
e permitindo que o Espírito Santo venha trabalhar em nós com graça, com pureza, poder e vitória, por uma vida santificada até a volta de Jesus, meus amados. Quantos tomaram posse dessa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo? Foi um ensinamento bíblico sobre a santificação, né? A todo momento nós aprendemos um pouco mais de Deus, como devemos nos posicionar, nos portar, né, como verdadeiros servos do Senhor. Então que essa palavra venha de encontro aos nossos corações nesse dia de hoje, que nós possamos verdadeiramente edificar a vida de outras pessoas, que possamos todos os dias das nossas vidas, meus amados, sermos santificados mediante a fé. Nós vivemos por ouvir e ouvir a palavra de Deus e somos santificados todos os dias, né? Transformados através da fé, daquilo que a palavra de Deus declara para as nossas vidas. Nós precisamos ter esse posicionamento de renúncia, de não querer mais as práticas do mundo e vivenciar esse manual de instruções que é a palavra de Deus para as nossas vidas, que vem todos os dias nos libertar e nos transformar e nos colocar como um caráter aprovado diante de Deus. Nós precisamos nos esforçar, meus amados. Nós precisamos resistir. Nós precisamos estar vigilantes. Nós precisamos largar as distrações desse mundo. Verdadeiramente, nós precisamos entender que aquilo que o Senhor declara para as nossas vidas na palavra de Deus, as promessas do Senhor sobre as nossas vidas são muito maiores do que tudo aquilo que Satanás tem apresentado como bandeja, muitas das vezes, para que nós não resistamos às tentações. E você hoje, que está afastado dos caminhos do Senhor, e que quer retornar para os caminhos do Senhor, que quer ter uma nova aliança com Ele, em nome do Senhor Jesus Cristo, declare aí: Senhor Deus, hoje eu quero retornar para os seus caminhos. Em nome de Jesus, eu quero renovar a minha aliança contigo. Eu confesso e reconheço o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida e renovo a minha aliança contigo hoje. Mas fala isso com um arrependimento genuíno dentro do seu coração. Que a partir de hoje você venha se separar, venha se consagrar, venha meditar na palavra do Senhor, venha orar, venha guardar o seu coração, venha permitir que o Espírito Santo venha completar a obra dele regeneradora sobre a sua vida todos os dias. Amém? É que eu quero declarar sobre a sua vida. Amém, meus amados? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, poderoso e eterno Pai, eu quero entregar cada vida que aqui já se encontra, que o Teu Santo Espírito venha ajudar essa pessoa que se encontra sem força, que essa pessoa que já perdeu a fé, essa pessoa que endureceu o seu coração por qualquer motivo, o Senhor vai de encontro a cada coração para limpar, para guardar, para purificar, para santificar, que eles venham ter um verdadeiro encontro contigo, um relacionamento genuíno, que eles venham ser cheios da sua presença, que eles possam ser usados tremendamente como um canal de bênçãos em tuas mãos. Eu quero abençoar essa vida que hoje retorna para os caminhos do Senhor, que possa ser um novo tempo, um tempo de muita alegria, um tempo de renovo, de restauração, e que essas bênçãos do Senhor venham alcançar não somente essas vidas, mas de toda a sua parentela e família. É que eu declaro nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Que Deus abençoe vocês poderosamente. Não deixem de compartilhar essa mensagem. Em nome de Jesus, e nós nos encontramos no nosso próximo encontro, na próxima mensagem. Eu espero vocês aqui, tá bom? Deus abençoe. Fiquem na paz de Jesus. Um beijo grande em cada coração, meus amados. Fiquem na paz.